Olá e bem-vinda a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, representa uma corrente de pensamento muito, mas muito influente no cristianismo moderno. Uma corrente que muitos chamam de confissão positiva ou palavra de fé, né? Exatamente. O livro que a gente está usando como base é O Poder Criativo de Deus para Você, e a proposta central dele é bem ousada. Bota usada nisso. A ideia é que as palavras que a gente fala funcionam como um motor que constrói ou então destrói a nossa realidade. É isso aí. O ponto principal do livro é que palavras não são só ar vibrando, sabe? Elas são como containers. Containers, gostei da analogia. Sim. E o que você coloca dentro desse container, se é fé ou se é medo, é o que vai ser entregue na sua vida. Não é uma filosofia de pensamento positivo, não. É apresentado como uma mecânica espiritual. Uma mecânica espiritual, excelente definição. Então a nossa missão aqui vai ser desmontar esse motor, né? Tentar entender como ele funciona, peça por peça. Vamos investigar essa tal lei espiritual que o livro propõe. Essa conexão direta entre o que a gente fala e o que de fato acontece. O objetivo é desvendar como, segundo este texto, a nossa fala pode ser a ferramenta mais poderosa que a gente possui. E é importante notar que o texto não se posiciona como teoria. Ele se apresenta tipo como um manual de operações. Um manual prático. Exato. A proposta é ensinar quem lê a usar o que ele chama de fé de Deus. Então a gente vai focar nos conceitos-chave. A ideia de uma grande confissão, a autoridade da palavra e, claro, as aplicações práticas, as declarações de fé para o dia a dia. Perfeito. Então vamos começar pela base de tudo, o que o livro chama de a grande confissão. E ele já abre com uma afirmação bem forte. Diz que o cristianismo é essa grande confissão, mas que a maioria dos cristãos vive, e aqui eu cito, derrotada na vida. E o motivo? Porque eles acreditam e principalmente confessam as coisas erradas. É uma acusação bem direta, né? É uma provocação que já define o tom do livro inteiro. Ele não está muito interessado em nuances teológicas, mas em resultados práticos. Faz sentido. A lógica que ele apresenta é brutalmente simples. A sua vida é um espelho do que a sua boca tem dito. Se a imagem no espelho não te agrada, o problema não está no espelho, mas na fonte da imagem, que nesse caso são as palavras. E para sustentar isso, ele cita Provérbios 6:2. Estás enredado com o que dizem os teus lábios e estás preso com as palavras da tua boca. Essa imagem de estar enredado, preso, é muito forte. É fortíssima. Não é que suas palavras te influenciam, é que elas te capturam. Precisamente. E é aí que o livro estabelece um sistema de responsabilidade radical. Não tem espaço para acaso, para sorte ou para circunstâncias externas que você não controla. Nada disso. A sua realidade atual é essencialmente um eco do seu vocabulário do passado. Se a vida está ruim, o livro aponta diretamente para o que saiu da sua boca. Quer dizer, é uma faca de dois gumes. Por um lado, pode ser muito empoderador pensar que você tem todo esse controle. Por outro, que peso, hein? Exato. A culpa por tudo que der errado recai inteiramente sobre os seus ombros. Ou melhor, sobre os seus lábios. Exatamente essa dualidade. O livro resume isso numa frase de efeito. As palavras cheias de fé farão você ficar de pé. E a implicação é clara, né? Claríssima. As palavras cheias de dúvida, medo ou negatividade farão você cair. Elas não só descrevem seu estado, elas o determinam, elas são causais. Elas causam a situação. Isso. Falar sobre doença, segundo essa lógica, não é descrever um sintoma, é dar permissão para que ela continue ali. Falar sobre falta de dinheiro não é constatar um fato, é reforçar a pobreza como a sua realidade. A responsabilidade é total. Certo, então, se as palavras erradas nos prendem e as certas nos levantam, a pergunta óbvia é: por quê? Qual é um mecanismo que dá tanto poder assim ao que a gente fala? Aí a gente entra na ideia mais ousada do livro. Que é a da lei espiritual universal. Exato. O livro afirma categoricamente que as palavras são a coisa mais poderosa do universo. E ele não está falando de um jeito poético. A argumentação é que o ser humano, por ser um ser espiritual criado à imagem de Deus, pode operar sob os mesmos princípios que ele. O que é uma afirmação de um peso
enorme. E ele está colocando a fala na mesma categoria da lei da gravidade. Se você aplicar corretamente, o resultado é inevitável. Exatamente. Isso eleva muito a aposta do que a gente diz no dia a dia. E para justificar essa lei, o livro usa passagens bíblicas muito conhecidas como a de Marcos 11:23, sobre dizer a um monte para se mover, acreditando que o que se diz vai acontecer. A fé é do tamanho de um grão de mostarda. Essa também de Mateus 17:20. O ponto central do argumento é: isso não é uma sugestão, é uma lei. E o modelo para aplicar essa lei é o próprio Deus na criação. Ele não só pensou ou desejou a luz. Ele disse: haja luz. A palavra foi o veículo que transportou o poder criativo e o transformou em realidade material. E o livro argumenta que Jesus operava da mesma forma. Sim, e essa é uma distinção crucial que o texto faz. Segundo o livro, Jesus raramente orava a Deus pedindo para que os problemas fossem resolvidos. Ele se dirigia diretamente aos problemas e dava ordens. Como assim? Ele falava ao vento, ao mar, aos demônios, à figueira. Ele não pediu para a figueira secar. Ele a amaldiçoou e ela secou. Espera um pouco. Isso é uma distinção fundamental. O livro está dizendo que Jesus não pedia a Deus para acalmar a tempestade. Ele dava uma ordem para a tempestade. Exato. É uma mudança de postura total, de petição para comando. Isso muda tudo, não é? Muda completamente a dinâmica de poder. E o livro conecta isso a Efésios 5:1, que nos instrui a sermos imitadores de Deus. Certo. A interpretação que o texto oferece é que imitar a Deus não é só sobre ser bom ou moral, é sobre agir como ele agiu. E como ele agiu? Falando, liberando fé em palavras. Entendi. Portanto, para quem crê, a instrução é parar de falar sobre seus problemas e começar a falar para os seus problemas, usando a palavra de Deus como base para essa autoridade. Entendi. Então essa lei espiritual é a física do universo espiritual. E as palavras são a força que a gente aplica. Perfeito. Isso nos leva para a parte mais prática. Como aplicar essa força? O livro fala sobre ligar e desligar, usando a passagem de Mateus 16:19. Sim, sobre as chaves do reino, né? O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Exato. E como ele interpreta isso? Ele interpreta essas chaves do reino como sendo as nossas palavras. Ligar seria permitir ou decretar algo na sua vida, e desligar seria proibir ou anular. Então é quase uma engenharia espiritual. Cheio do poder de Deus disponível através da fé. Mas a boca é a fiação e o interruptor. Sem a palavra falada, a energia fica toda contida na usina, sabe? Sem nunca acender a luz na sua vida. Que analogia ótima! A fala não é só comunicação, é o ato de ligar o poder. O livro chega a dizer que as palavras faladas programam seu espírito, coração, para o sucesso ou para a derrota. Isso. Isso é quase como programação de computador. A gente estaria constantemente escrevendo código do nosso próprio software de vida com o que a gente fala. É exatamente essa a ideia. E para que esse código funcione, ele precisa estar alinhado com o que já está estabelecido. No céu. Isso, o livro cita o Salmo 119. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. A lógica é a vontade de Deus, a cura, a provisão. Tudo isso já é uma realidade consumada no céu. E a nossa tarefa? A tarefa de quem crê é usar a boca para descarregar essa realidade celestial aqui para a terra. A confissão verbal se torna o ato de estabelecer na terra o que já é verdade no céu. Ok, a teoria é bem robusta e forma um sistema bem fechado. Mas como isso se traduz na prática do dia a dia? Depois de toda essa base, o livro entra numa seção chamada A Palavra de Deus é Remédio, que parece ser o coração prático do material. Sim, é onde a borracha encontra a estrada, como se diz. A base para isso é Provérbios 4, 20 e 22, que descreve as palavras de Deus como vida e saúde, remédio para o seu corpo. A interpretação é bem literal, então. Extremamente literal. A palavra de Deus, quando falada, funciona como um medicamento que se administra oralmente para curar as enfermidades da vida, sejam elas físicas, emocionais ou financeiras. Certo, vamos ver um exemplo.
Se alguém está lidando com ansiedade ou medo, que é algo tão comum hoje em dia, como essa tecnologia funcionaria? Nesse caso, em vez de a pessoa verbalizar o sentimento tipo, eu tô tão ansiosa, tô com medo. Que é o que a gente faz naturalmente? Exato. O livro instrui a pessoa a encontrar uma escritura que contradiga esse sentimento e declará-la em voz alta. E como seria? Por exemplo, com base em 1 João 4.4, a confissão seria: eu sou de Deus e já venci o mal, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. É uma substituição ativa. Você não nega o sentimento, mas o confronta e o subjuga com uma verdade espiritual declarada. É quase como um reprograme sua mente em tempo real, mas usando versículos bíblicos como um novo código. Faz sentido dentro da lógica que foi apresentada. E para algo mais físico, tipo uma doença, uma dor crônica? O princípio é o mesmo, mas a declaração é ainda mais direta, mais combativa até. Uma das confissões sugeridas baseada em Gálatas 3,13 é: Cristo me redimiu da maldição da lei. Portanto, eu proíbo qualquer doença ou enfermidade de operar neste corpo. Proíbo. Nossa! Sim, e continua. Toda dor e todo sintoma de doença eu ordeno que parem de funcionar agora. Veja, a linguagem é de autoridade. A pessoa não está pedindo cura, ela está executando a cura com as palavras dela. A palavra proíbo é muito forte mesmo. Isso volta àquela ideia de comando versus petição. Exatamente. E para questões materiais, como finanças, que é outro grande foco. Mesma lógica. Baseado em 2 Coríntios 8.9, que diz que Jesus se fez pobre para que fôssemos ricos, a declaração seria algo como: a pobreza não tem lugar em mim. Em lugar da pobreza, ele me deu riqueza. Recuso-me a aceitar a falta, pois o meu Deus suple todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. De novo, é um ato de alinhar a realidade terrena com a promessa celestial através da fala. Isso. E a lógica se estende até para áreas como busca por orientação, imagino, em vez de dizer, eu tô perdida, não sei o que fazer. Exatamente. A pessoa deveria declarar algo baseado em João 16,13. O Espírito da verdade habita em mim e me ensina todas as coisas. Ele me guia em toda a verdade. Portanto, eu não ando em confusão. E continua, imagino. Sim, eu tenho a mente de Cristo e sei o caminho a seguir. A ideia é que a confissão ativa a sabedoria que, segundo a fé, já reside dentro da pessoa. No final das contas, toda essa seção do livro funciona como um receituário espiritual. Em receituário, boa. As palavras são um princípio ativo e a boca é um método de administração para tratar as diferentes áreas da vida. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. Se a gente destilar a essência do que a gente analisou, o material propõe um sistema completo de causa e efeito. Um sistema bem fechado. A ideia central é que as palavras, quando carregadas de fé e alinhadas com as escrituras, ativam uma lei espiritual. E essa lei tem o poder de alterar as circunstâncias de forma concreta, curar, prosperar, proteger. A boca se torna o leme que não apenas direciona, mas de fato constrói o navio da nossa vida enquanto ele navega. É isso, né? É isso. É um sistema onde o poder está em verbalizar verdades espirituais pré-estabelecidas para que elas se manifestem no mundo físico. O que coloca um poder imenso na boca do indivíduo. Um poder e uma responsabilidade imensos. E isso, claro, nos deixa com uma questão final bastante provocativa para quem nos ouve refletir. E qual seria? Bom, o livro apresenta um sistema onde se deve confessar a verdade desejada, baseada na Bíblia, independentemente das circunstâncias presentes. Se você está doente, confessa a cura. Se está sem dinheiro, confessa a provisão. Certo. Isso levanta uma questão interessante. Dentro dessa filosofia, onde fica a linha entre a fé que move montanhas e uma possível negação da realidade que precisa ser enfrentada? Boa pergunta. Como essa prática de declarar a palavra interage com o processo, muitas vezes necessário e saudável, de reconhecer, processar e lidar com as dificuldades, com a dor e com os fatos concretos do dia a dia? É uma tensão fascinante para se ponderar.